Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 12 desta terceira parte, Perfeição Moral. O tema para este vídeo, as virtudes e os vícios, é a parte 4 do estudo deste mesmo tema. Hoje vamos examinar 3 perguntas formuladas por Allan Kardec aos espíritos sobre alguns aspectos deste tema, as virtudes e os vícios. Questão 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Resposta. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro. Aí o Espírito levanta 3 questionamentos que precisamos fazer a nós mesmos sobre qual é a nossa intenção. Então, tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? Interessante a resposta dos espíritos a esta questão. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? A gente fazer perguntas a gente mesmo. Por que eu quero fazer isto? Eu quero a riqueza para fazer o bem. Então, buscar questionar no meu íntimo, baseados, por exemplo, nestas perguntas que precisamos fazer para nós próprios. Porque muitas vezes, imbuídos no momento de um impulso de generosidade, sem perceber, nós carregamos esta tendência dentro de nós e não percebemos. Será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? São questões muito interessantes, muito oportunas. Questão 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Resposta. Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Mesma coisa, a motivação que nos move, não é? Incorrerá em grande culpa, não é? Estudar os defeitos alheios, não é? Se fizer para criticar e divulgar. Aí é falta de caridade. Continuando. Se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Observa o defeito dos outros para evitar fazer a mesma coisa. Continuando. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede
se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Então, daí ele apresenta 4 casos, semelhante à resposta anterior, para que a gente possa trabalhar o nosso íntimo. Na primeira questão, 902, fazer o questionamentos para nós mesmos. Não é? Aqui é uma ação positiva, veja só. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possa aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. É o autoquestionamento. Porque muitas vezes nós incorremos em repetir determinadas ações por hábito e achamos normal. Nos justificamos por isso, por aquilo, mas é um hábito que foi desenvolvido, não percebemos que estamos incorrendo em falta de caridade. Vamos responder por estas questões, não é? Perante a própria consciência. Há uma questão no livro Evangelho segundo o Espiritismo que traz este assunto novamente. Está aqui no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Quando Allan Kardec formula uma questão aos espíritos sobre isto, está no item 20 desse capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Resposta. Esta resposta foi dada pelo Espírito São Luís. Olha só. Tudo depende da intenção. É certo a ninguém é defeso ver o mal. Quando ele existe, fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer que a observação resulte em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então veja que a importância do tema que a respeito desse assunto foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo como um ato de misericórdia. Bem-aventurados que são misericordiosos. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. É a
autorreflexão. Questão 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Vou repetir a pergunta. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Resposta. Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Olha só como é importante a gente examinar estes assuntos para que fiquemos atentos a nós próprios. O que eu estou fazendo? Por que estou fazendo isso aqui? Quais as consequências disto que eu faço? Que benefícios eu trago para mim ou para o outro? Estas são as questões, porque, volto a repetir, é a força do hábito de quem não foi vigilante ao longo da sua infância e juventude e chega na idade adulta, nós estamos com aquele comportamento consolidado como se fosse o normal. É preciso, então, muita atenção. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos com o estudo das virtudes e os vícios. Para concluir o estudo desse tema, as virtudes e os vícios. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.